Começando em relação aos endereços que estão, então, no lucro. A gente nota que, se a gente pegar os bear markets que a gente teve, aqui foi o primeiro em 2015, aqui a gente teve de 2019, os dois grandes fundos, vocês notam que é muito claro que essa razão amarela ela vem para baixo aqui e entra nessa caixa verde, significando que a maioria dos endereços está no prejuízo. Então esse é um padrão muito clássico de bear market, a gente viu isso também aqui no Corona Crash em março de 2020 e viu também lá no iniciozinho do Bitcoin aqui em 2012. Então vocês notam que a gente não chegou tão profundo com esse indicador, ou seja, a gente não entrou tanto nessa caixa verde como nos últimos bear markets, mas a gente chegou a entrar sim nessa caixa verde. Embora a gente veja uma coisa que para mim é muito claro, a gente está vendo fundos ascendentes de bear market para bear market. Notem que 2012 a gente veio aqui embaixo na razão, 2015 já veio aqui um fundo ascendente a esse, e também 2019 um fundo ascendente a 2015. A gente pode ter então mais um fundo ascendente aqui a 2019. Então, é positivo, a gente está tendo o quê? Esse turning point aqui, que esse analista, o Charles Edwards, bota aqui pra gente, que mostra que realmente é um padrão aqui que a gente vem fazendo caindo, então, ou seja, a gente tem ali o número de endereços no prejuízo cada vez mais no prejuízo, cada vez mais endereços entrando em prejuízo, porque os preços caem muito rápido, a gente sempre tem esse ano posterior ao topo, que nesse ciclo foi 2022, preço cai agressivamente, muitos endereços vão entrando ali no prejuízo e em algum momento a gente tem um turning point aí do mercado, que a gente tem esse breakout que pode ter acontecido aí nas últimas semanas. A gente teve o janeiro mais forte aí da década, o Bitcoin subindo aí quase 40%, se eu não me engano. Então realmente muito positivo e muito forte esse movimento. Porém, com os endereços aqui, voltando a maioria ficar no lucro, o que a gente começa a ter? E eu vou bater de novo nessa tecla, porque é uma tecla muito importante. Muita gente que não consegue ter essa percepção pode ficar assustada, e você tem que ter essa percepção aqui em bear market, e principalmente bear market, bull market, você tem que ter essa percepção que é o seguinte: muitos indicadores on-chain, eles vão começar a, obviamente, não estar tão positivos quanto a gente fica em bear market. Se a gente pegar, por exemplo, aqui no ano passado, a gente nota aqui muito claramente que nos dois fundos que a gente teve de junho e de novembro, a gente teve aqui por esse indicador uma acumulação muito agressiva por todos os grupos aí do Bitcoin, ou seja, todos os grupos praticamente tendo acumulação agressiva, seja baleia, seja sardinha, digamos assim. A gente mede isso aqui pelo Trending Score, mostrando então que o mercado como um todo está em acumulação. Agora a gente já começa aqui na escala a vir para o amarelo, mostrando que está tendo certa distribuição no mercado. Porém, o que você tem que ter em mente é que é normal. Vocês notam aqui como varia realmente sempre que o Bitcoin ele dá essa puxada, a gente começa a ter realmente uma certa distribuição, que é justamente muitos endereços que voltam para o lucro depois de tanto tempo. A pessoa vai ali e realiza no seu break-even, ou a pessoa realiza um pouco de lucro, isso é normal. Mas a gente tem que ver o quê? Como a gente tem as grandes subidas aqui do Bitcoin, notem que sempre no início aqui é normal a gente ver essa distribuição. Só que depois a gente já volta aqui para acumulação. Isso aqui para mim se dá pelo FOMO, tá? Isso aqui é muito claro, notem o topo aqui, tem topo de 2017. Então a gente tem que ficar atento a esse movimento. Vai ficar mais claro aqui para vocês por esse outro indicador, que ele mostra justamente os bitcoins que estão sendo gastos no lucro ou no prejuízo. O que interessa para a gente aqui são os bitcoins que estão sendo gastos no lucro, ou seja, sempre que uma pessoa movimenta um bitcoin num preço superior ao que ela comprou, então ele está sendo movimentado no lucro. Notem aqui, no último bear market que a gente teve, aqui a gente fez uma corrida bastante agressiva aqui do Bitcoin no último bear market de 3 mil para 14 mil dólares. Então realmente uma corrida, um rally de bear market agressivo. E notem como essas barras vermelhas vêm aqui em cima. Na verdade, então o que a gente teve aqui foi uma realização de lucro superior até do que a gente teve aqui no último
bull market que a gente teve em 2021. Notem como a gente tem barras vermelhas bem maiores do que a gente teve aqui em 2021. Mas o que interessa, mais uma vez, nesse indicador é mostrar que esse é um comportamento quando o Bitcoin puxa forte. Quando o Bitcoin puxa forte, a gente vai ter realização de lucro no mercado. A gente viu isso no Rally de Bear Market de 2019, a gente sempre vê em Bull Run isso. Olha só a Bull Run que a gente teve em 2020, 2021. É muita gente realizando lucro, só que qual é a chave da questão? O que que acontece? Por que que muita gente realiza lucro, então, e tudo bem, entre aspas? Porque a demanda é tão forte, a gente tem tantas pessoas eufóricas, os preços continuam mostrando força e a demanda é capaz de suprir, então, absorver essa oferta que está sendo jogada no mercado de realização de lucro. Essa é a chave da questão que a gente tem que ficar de olho. Vocês notam aqui que as barras vermelhas elas começam a aparecer de forma mais significativa, mas ainda bem baixas se comparado a Bull Run e, obviamente, aqui também ao Rally de Bear Market, ao último Rally de Bear Market que a gente teve. Então é ficar atento a isso. É normal que a gente comece a ver esses indícios do mercado, mas enquanto os preços continuarem mostrando força, tudo bem, não tem problema, é um comportamento até normal do mercado. E principalmente o ponto-chave de atenção aqui, para mim é muito claro, é o Bull Market Support Band. Enquanto o preço se manter acima, tudo bem, não tem problema, mesmo que ele recue até 18 mil aqui, volte, teste como suporte, faça pivô de alta, é normal, é muito claro aqui se a gente pegar todo o histórico do Bitcoin, que o Bitcoin ele respeita o Bull Market Support Band. Olha aqui o Bear Market passado, por exemplo, ele vem respeitando durante toda essa corrida de baixa, ciclo de baixa aqui, e quando ele faz a reversão, aí sim a gente vai para o Rally de Bear Market, foi nesse momento que ele saiu de 3 mil para 14 mil dólares. Então fiquem atentos a isso.